Olá pessoal, então vamos continuar aqui o conteúdo de autovalores e autovetores. Também a gente pode calcular autovalores e autovetores de uma certa matriz, né? Aí a questão, o que é isso daí, né? Tá? Então nós temos aqui de uma autovalores e autovetores de uma matriz. Então o que significa isso? A gente já viu que para a gente calcular os autovalores e autovetores de um operador linear, a gente precisa, vamos olhar para cá, né? Mais especificamente, né? A gente pode pegar aqui, né? Pegar um operador linear, T, do Rn em Rn, e a gente sabe que todo operador linear, ou transformação linear do Rm para o Rn, ou do Rn para o Rn, pode ser escrito de qual forma? Pode ser escrito nessa forma aqui, T de V, que é igual a vezes V, ou seja, uma matriz, que no caso aqui é chamada de matriz canônica, né? do operador linear, vezes o vetor de entrada. Então, no caso aqui, para a gente calcular, né, autovalores e autovetores de uma certa matriz quadrada A, basta que você pegue um operador linear que tenha como matriz canônica essa mesma matriz A. Aí pronto. Então, nada mais é do que calcular o que? Os autovalores e autovetores do operador linear T de V, que é igual a A, que é a matriz A, vezes V. Então, se você tem um exemplo onde pede para calcular os autovalores e autovetores de uma matriz ou de um operador linear da forma T de V, que é igual a vezes V, aí você pode calcular da mesma forma, ok? Então vamos para mais uma definição e a partir daí a gente faz mais um exemplo, que no caso aqui operador linear, né? Então vamos agora para polinômio característico de um operador linear ou de uma matriz quadrada A. Então, seja o operador linear T do Rn em Rn, T de V que é igual a V, o polinômio, esse polinômio aqui, ó, que a gente já usou várias vezes para calcular essa parte aqui, né? Que a gente sempre igualou a zero, para a gente calcular os autovalores e autovetores, como isso daqui é um polinômio, então a gente vai dar um nome para ele. Vamos chamar de polinômio característico, tá? Polinômio característico de quem? Ou da matriz A ou do operador linear T de V, que é igual a vezes V. Bom, então vamos lá, é só o nome que é dado a ele, só para facilitar os cálculos aí. Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, os anteriores a gente pegou um operador linear e esse aqui a gente vai pegar o quê? Uma matriz quadrada, tá? Então, seja a matriz A, essa matriz aqui, deixa eu subir mais um pouco, aqui, seja a matriz, essa matriz quadrada aqui, 3 por 3, determine o polinômio característico, os autovalores e autovetores da matriz A. Tá? Então, primeiro passo, a gente sabe o que a gente faz aqui. A gente vai lá e determina primeiramente, né, tá? Dada a matriz A, eu só fiz repetir, né, a matriz A. E a partir daí a gente sempre precisa calcular quem? A menos lambda I. Porque tanto para os autovalores, autovetores e agora para o polinômio característico, a gente vai precisar desta expressão. Ok? Visto que o polinômio característico aqui, né? Aqui o polinômio característico. Aqui, ó. O polinômio característico Opa, tem um probleminha aqui, pessoal. Tá? Então, o polinômio característico aqui, vamos pegar aqui, o polinômio característico é P de lambda, que é igual a determinante de A menos lambda I. Então, você vai lá, calcula, né? Aqui você já calculou A menos lambda I, então basta você calcular o determinante desta matriz aqui. De qual forma? Bem, regra de Sarros, né? Produtos elementar da diagonal principal aqui, depois paralelos a ela. Então nós temos aqui 0, 0, depois subindo aqui, né? Troca o sinal, tá? Vai subindo, ok? Então essa etapa aqui todo mundo já tem bastante conhecimento, né? Então você vai lá, faz a devida a distributiva aqui, ó, 4 vezes 1, né? E aí multiplica também pelo 2,
Mas eu sugiro, no caso aqui, primeiramente, tá, multiplicar esses dois fatores aqui, tá? 4 vezes 1, 4 vezes menos lambda, menos lambda vezes 1 e menos lambda vezes menos lambda. E vai dar um polinômio de grau 2, aí multiplica depois por 2 e pelo menos lambda, ok? E aqui você faz aqui a multiplicação e no final você vai ter este polinômio aqui, que é o chamado polinômio característico do operador linear, que no caso aqui não é do operador linear, e sim da matriz A. Ok? E aí você vai lá, o próximo passo é o cálculo dos autovalores. Para você calcular o devido dos autovalores, você faz o quê? É só pegar o polinômio característico, porque antes era apenas o determinante de A menos lambda igual a zero, ou o polinômio característico igual a zero. E aí você vê a melhor forma de calcular o quê? As raízes desse polinômio. Tá bom? Breuil-Ruffini, tá? Tem várias técnicas aí, então você procura o que você achar mais apropriado. Tá? Então, no caso aqui, foram achadas 3 raízes. Tá? O polinômio de grau menor ou igual que 3, a gente já sabe que pelo menos uma é real. As outras duas a gente não sabe se é real ou é complexa. São complexas. No caso aqui nós temos duas raízes iguais, lambda 1 igual a lambda 2, que é 2, e o lambda 3 deu 3. Tá? Só quis separar aqui em 3 raízes aqui para a gente enxergar quais são as 3 raízes. Tá? Então vamos para o próximo, cálculo dos autovetores. Né? Os autovetores resolvem este sistema aqui. Né? A menos lambda i vezes o vetor de entrada é igual ao vetor nulo. Ok? Aí vai lá para lambda, né? Igual a quanto? Igual a 2. Aqui é igual a 2. Você substitui aqui ó, em todos os lambdas. Né? Opa! Em todos os lambdas. Deixa eu voltar aqui que foi estranho. Tá aqui, né? Todos os lambdas. Aí a partir daí você vai lá, né? Substitui aqui neste lambda, nesse lambda aqui, nesse outro lambda, e você vai ter um sistema de equações lineares homogêneo, tá? E aí você, como você encontrou autovalores, números reais, quando você substitui, você sempre vai encontrar autovetores. Ou seja, este sistema aqui nunca ele vai dar, a partir do momento que você substitui um certo autovalor, esse sistema sempre vai ser um sistema possível indeterminado. Tá? Nunca vai ser um sistema possível determinado. Ok? Porque aí você teria somente solução trivial e não é autovetor. Tá? Então vamos lá. Aí substituindo aqui, né, o número 2, desenvolvendo aqui, né? Ok? E aí você faz o que? Deu este sistema. Só tomem cuidado com o que? Aqui aparecem nesse sistema x e y. Mas este é um sistema não apenas com as variáveis x e y. É aqui, ó, x, y e z. Aqui não apareceu. Se quisesse colocar aqui para ficar mais claro, é mais 0z, mais 0z, mais 0z. Mas se não foi colocado, você tem que sempre, antes, saber quais são as variáveis do sistema de equações lineares. Então, por isso que, ó, você verifica aqui, ó, ficou desse jeito aqui, né, o sistema. Aí você teria que escalonar, mas essa equação aqui é múltipla dessa, então basta que você exclua uma delas, essa aqui, por exemplo. Tá? E aqui já está escalonado. Pronto. Então, y é 0 e x é 0. Aí o z é quanto? Bem, aí o z, como foi comentado, é variável livre. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai lá e escreve quem é o vetor, como aqui você tem... cadê? Lambda 1 igual a lambda 2 igual a 2. Então, seria o vetor... Aqui, né? Talvez seria o vetor V1 e V2, né? Os autovetores. Então, vamos lá. Então, o vetor V1, chamei primeiramente de V1, então vai ser igual a quanto? O valor de x, que é 0, o valor de y, que é 0, e o z, que é variável livre. E z pertence aos reais, asterisco, né? Tá? Asterisco porque o vetor nulo não faz parte de quê? O vetor nulo não faz parte, não é um autovetor, ok? Então, no caso aqui, seria apropriado que a gente escreva mais de uma forma, porque a gente vai usar o autovetor para outros conteúdos, como diagonalização de operadores.
Então seria apropriado que você pegasse apenas, vamos dizer assim, um representante. Porque como a gente tem uma variável livre, a gente pode pegar apenas um vetor que vai gerar todos esses vetores aqui. Tá? Então você pode colocar esse V aqui para fora. Tá? Opa, aqui faltou um Z aqui fora, tá, pessoal? Então vamos colocar ele bem aqui, faltou, tá? É 001, tá? 001. E aqui vai ficar vezes, faltou um Zzinho bem aqui, então é só vocês colocarem aí mais embaixo, tá? Aqui, Z, tal que Z pertence aos reais asterisco. Ou, que eu acho mais apropriado, é esta forma aqui, onde quem olha para cá diz, mas aqui é apenas um autovetor. No caso a solução são infinitos, tá? Ou seja, 001 e todos os múltiplos dele, menos o vetor nulo. Tá? Então, toda vez quando você pegar qualquer múltiplo desse e substituir lá no operador linear, tá? Vai dar quanto a imagem? Bem, aí cadê o lambda dele? O lambda é 2, então vai dar o dobro sempre. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar e substituir 001 lá no operador linear, a imagem dele vai dar 002. Ok? Nem precisa nem calcular, já sei que é isso, tá? Porque essa é a relação existente entre os autovalores e autovetores, tá bom? Então vamos para o próximo, né? Lambda igual a lambda 3, que é igual a 3. Aí substitui do mesmo jeito aqui, né? Os três valores para lambda. Aí você vai lá, né? Encontra aqui essa matriz, multiplica por x, y, z, vai dar um sistema homogêneo, faz o devido escalonamento, aí você conclui, ó, aqui, que o que? X e y não são variáveis livres, então z é variável livre novamente. Ok? Então y deu z, substituindo aqui, x deu menos z. Tá bom? E aí você tem que o V3 é o x aqui, que é menos 2z, z e z, tal que z pertence aos reais. Aqui do mesmo jeito, tá? A ideia é pegar esse z e colocar para fora em evidência. Então faltou ele bem aqui, só coloquem aí, tá? Não é aqui no expoente, é aqui, bem aqui, tá, pessoal? Bem aqui, tá? E depois ponto e vírgula. É porque não está faltando espaço. Ou o V nesta forma aqui que eu acho mais apropriado. Aí detalhe, tá? Às vezes acontece de aqui ser fração, vários valores fracionários. Aí você atribui um certo valor para z com que não dê fração. É lógico, mas se você gosta de trabalhar com fração, você atribui, por exemplo, o valor 1 para z. Ok? Então tá bom. Então vamos para o próximo conteúdo aqui, dando continuidade, né? Conteúdo aqui em autovalores e autovetores, que a gente chama de multiplicidade algébrica e geométrica, tá? Mas antes, né, vamos pegar o quê? Seja, tá aqui lambda, tá bom? Seja lambda, tá? Lambda aqui, ó, o quê? Um autovalor. Valor de quem? Ou da matriz A, tá? Se você pegar apenas a matriz A, ou do operador linear T de V, que é igual a V, tá? De um ou de outro, que seria basicamente a mesma coisa. Chamaremos de autoespaço. Em um outro vídeo eu fiz um comentário talvez um pouquinho equivocado, mas ok, vamos lá. Definir aqui um pouco mais de precisão. É que depende do autor, define de uma forma ou de outra. Tá? O que? O chamado autoespaço. Então vamos lá, o que é um autoespaço? O autoespaço é porque ele não seria um espaço vetorial. Tá? Então, chamaremos de autoespaço associado a lambda. Então, a partir do momento que você encontra um certo autovalor, para esse autovalor você vai ter um autoespaço. Tá? Para cada autovalor, um autoespaço. Quem é ele? Tá? O autoespaço. É você pegar o espaço vetorial gerado pelos autovetores associados a quem? A esse autovalor lambda. Ok? É isso, autoespaço. Por exemplo, né? Vamos voltar para cá. Aqui, ó. Eu tenho esse lambda igual a 3. Né? Qual é o autovetor associado a ele? É este aqui. Então, qual é o subespaço gerado por esse vetor? Seria este. Tá? É lógico, incluindo o asterisco. Então, a diferença é que assim, alguns comentam que autoespaço não inclui o asterisco, então seria isso aqui, ou melhor,
não inclui o vetor nulo, então tem o asterisco, então seria isto tudo aqui. Ou seria um subespaço, porque se eu colocar um asterisco, aí não é um subespaço, tá bom? Por isso que normalmente chamam de autoespaço, porque não é um espaço vetorial. Mas no caso aqui, eu vou usar a definição e dizer que ele é um espaço vetorial de autovalores e autovetores, tá bom? Então, vai ser assim, tá? Então, vou pegar um outro aqui para ficar bem claro, tá? Por exemplo, eu tenho este autovalor que é o 2, tá? Os autovetores, né, associados a ele, ou um apenas é esse. Aí se eu fizer a combinação linear desse vetor aqui, ou seja, qual é o espaço vetorial ou subespaço que vai ser gerado por esse vetor, é este aqui, só que eu tenho que tirar o asterisco desse aqui para dizer que é um espaço vetorial. Tá bom? Então é 0, 0, z, o espaço vetorial gerado por este vetor aqui, tá? Ok. Então vamos lá dar continuidade a duas definições. Definição. Então, seja o operador linear T do Rn em Rn, T de V igual a V, para que nós tenhamos quem? Na forma matricial, já aqui para a gente identificar a matriz canônica do operador linear, ou somente a matriz A. Então, aí, por que eu achei mais apropriado definir relacionado a espaço vetorial? Por causa dessa aqui, dessa parte aqui, a dimensão do autoespaço. E se eu excluo o vetor nulo, né, daquele conjunto gerado pelo autovetor, aí eu não poderia dizer que é a dimensão do autoespaço. Então, como alguns livros comentam que é a dimensão do autoespaço, então esse autoespaço teria que ser um espaço vetorial. Então, a dimensão do autoespaço associado a um alto valor lambda, então você vai ter um certo alto valor, e para esse alto valor, o respectivo autoespaço, que é gerado pelos autovetores associados ao lambda. Tá? Aí, essa dimensão, tá? Aí você vai olhar para os autovetores. Aí você vê o número de variáveis livres, certo? E aí aquilo lá a gente chama de multiplicidade geométrica, tá? Multiplicidade geométrica, ok? Então, multiplicidade geométrica, tá? Vamos chamar de MG, né? Multiplicidade geométrica. Então, a gente olha para onde? A gente olha para o lambda e em seguida para o seu respectivo autovetor. E aí você conta o número de variáveis livres e vai dar a dimensão do autoespaço. E isso é chamado de multiplicidade geométrica, tá? E a outra é o número de vezes que lambda aparece como alto valor de A. Como assim? É o número de raízes do polinômio característico, tá? Se você tiver, por exemplo, lambda igual lambda 1 igual lambda 2, então você tem dois autovalores. Tá? Então, essa quantidade, o número de vezes que lambda aparece como alto valor, é chamado de multiplicidade algébrica. Tá? E às vezes coincide ou não essas duas multiplicidades. Isso daí a gente vai precisar para quê? Lá em diagonalização de operadores. Tá bom? Então tem que ficar claro que a multiplicidade geométrica tem a ver com os autovetores e a multiplicidade algébrica tem a ver com os autovalores. Bom, então vamos lá, fazer um exemplo, né? Bem completo. Ou vamos fazer um que a gente já trabalhou, né? Aqui, ó. Os autovalores da matriz A, essa que a gente acabou de fazer o exercício anterior, a gente sabe que lambda 1 e lambda 2 são esses dois autovalores iguais e o lambda 3 igual a 3. Assim, pegando para essa raiz 2 aqui, lambda 2 igual a 2, a multiplicidade algébrica, tá? Algébrica, o que é multiplicidade algébrica? Espera aí. Aqui tem só um minuto, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Então a multiplicidade algébrica, que está relacionado à quantidade de raízes, né? A quantidade de lambdas que é igual a 2, a gente verificou ali, ó, que era lambda 1 é igual a lambda 2, que era 2. Então, como são duas raízes iguais e relacionado ao número 2, então no caso aqui, a multiplicidade algébrica para lambda igual a 2 é 2. Não esse número, a quantidade aqui, tá? 1, 2 caras, tá?
Aqui eu coloquei MA, mas não é MA, é MG, tá? A multiplicidade geométrica, tá? O que é a multiplicidade geométrica? Você vai lá e verifica a dimensão de quem? Do subespaço gerado pelos autovetores associado ao autovalor 2, tá? Se a gente for verificar, o autovetor era 0, 0, 1 e era apenas 1 aqui, tá? Um autovetor. Então ele vai, a dimensão, lógico, vai ser igual a quanto? Igual a 1. Por isso que a multiplicidade geométrica é igual a 1. Tá bom? Aí aqui, né, para lambda igual a 3. Então a multiplicidade algébrica é só uma raiz, né? Ó, lambda é igual a lambda 3, só uma raiz 3. Tá? O número 3 aparece uma vez como raiz. Então a multiplicidade algébrica é 1, lógico. Tá? E aí detalhe, depois a gente vai ver um outro teorema, mas a multiplicidade aqui, no caso geométrica, a geométrica, ela sempre vai ser menor ou igual que a multiplicidade algébrica, tá? Não tem como ser maior. Os autovetores associados aos autovalores vão ter que ser o quê? A quantidade, ou seja, assim, a base do autoespaço, né? A base vai ser sempre o quê? Menor do que a multiplicidade algébrica, tá? O número de vetores que formam a base do autoespaço. Então, a multiplicidade geométrica é igual a 1. Por quê? Aqui, ó, menos 2, 1 e 1, certo? Seria uma base do autoespaço, tá? Que vai gerar todos os autovetores e mais o vetor nulo. Aqui, né? Vamos voltar para lá, rapidamente, aqui, tá? Então, aqui nós temos o nosso, essa parte aqui, tirando esse asterisco, isso aqui é o nosso autoespaço, que é gerado por este vetor. Então, eu tenho somente um vetor, tá? Ou, no caso aqui, uma variável livre, né? Então, a dimensão é igual a 1. Então, você olha sempre para os autovetores para determinar a multiplicidade geométrica, ou especificamente a dimensão do autoespaço. Tá? Então, vamos fazer um exercício completo agora. Aqui, tá? O que nós temos aqui? Seja essa transformação linear, esse operador linear, t de x, y, z, 2x menos 3y mais z, x menos y mais z, x menos 3y mais 2z. Um operador linear. Determine. Né? Primeiro, o polinômio característico, os autovalores e autovetores, tá? do operador linear. E B, a multiplicidade geométrica e algébrica dos tá? D2 não, né? Dos tá? Dos autovalores. Então, a resolução, você vai lá, coloca 2, menos 3 e 1, a primeira linha da matriz A. 1, menos 2 e 1, a segunda linha. E a terceira linha, ó, coeficiente do x, y, z. 1, menos 3 e 2. Aqui, pronto. Tá? Aí, A menos lambda aí a gente vai precisar. Então, subtrai na diagonal principal lambda. Ok? Então, o primeiro passo é o polinômio característico, é o determinante de A menos lambda i. Então, é o determinante dessa matriz aqui em cima. Faz a regra de Sarro e você vai chegar nesse polinômio característico. Tá bom? Nesse caso aqui, tem uma raiz que seria bem tranquilo encontrar, ó, que é o zero. Você substituir o zero aqui, vai dar zero. Então, uma raiz aqui é o zero. Tá? Vou colocar aqui direto, ó, zero. Aí você faz o quê? Coloca o lambda em evidência e dá uma equação de segundo grau, você iguala a zero e encontra as outras duas raízes, que no caso vão ser duas raízes iguais também. Tá? Eu estou fazendo de propósito no primeiro momento, tá? Mas podem ser totalmente três raízes todas distintas entre si. Tá? Porque eu quero trabalhar um pouco aqui de multiplicidade algébrica e geométrica. Então vamos lá. Cálculo dos autovetores. Você pega também aqui, né? A mesma matriz aqui, né? E multiplica pelo vetor de entrada e iguala ao vetor nulo. Aqui, né? Cadê? A menos lambda i v multiplica pelo vetor v e o vetor nulo. Pronto. Aí você, primeiramente, para lambda igual a zero, substitui zero aqui. Tá? Substituindo. Aí nós temos aqui este sistema. Eu só troquei a primeira linha com a segunda, ou seja, a primeira equação com a segunda. Fiz o devido escalonamento. E aqui eu já observei que a terceira linha é igual a
a segunda trocando o sinal, né? Ou seja, múltiplo de menos 1. Tá? Então já está finalizado o escalonamento. Aí você conclui o que? X e Y não são variáveis livres, no caso é a variável Z. Tá? Aí substituindo aqui Y é igual a Z, e substituindo Z aqui, o X vai dar Z também. Tá bom? Então nós temos aqui, para lambda igual a 0, você tem no caso aqui, ó, esse aqui seria o vetor que vai gerar, que gera todos os autovetores, ou que gera o autoespaço, tá? Associado ao lambda igual a 0. Aí vamos para outra parte. Os autovalores, lambda 2 e lambda 3, são duas raízes iguais a 1, né? Então, substituindo aqui no lambda, né? Aí nós temos, opa, esta equação ficou fácil de resolver, né? Porque as três equações são iguais, então não precisa fazer escalonamento, né? Porque vai dar 0 e 0 nas outras duas equações, na segunda e terceira. Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas uma equação aqui. Uma equação, então nós temos duas variáveis livres. Então, y e z são variáveis livres. Então, você pega o x aqui nessa primeira equação e isola. Bom? E aí você tem o seguinte, né? Tá? Vou fazer alguns comentários aqui a mais, né? Em relação aos outros. Primeiramente, que você tem, colocaria, né? Y e z, as duas variáveis livres. Ok? Tá? E o x aqui ficou em função de y e z. Ah, só tem um detalhe aqui, deu menos, né? Então vamos ajeitando aí, ó. Então aqui tem um menos, tá? E no restante vai ajeitando a sequência. Então nós temos menos aqui. E o que mais que acontece, tá? Detalhe, y pertence aos reais asterisco ou z pertence aos reais asterisco, tá? Ou, ok? Porque se eu não posso colocar um e, porque senão os dois podem ser zero ao mesmo tempo. Aí se eu colocar tudo zero aqui, vai dar o vetor nulo, tá? Então é 1. Então vamos lá. V aqui, aí você pode separar, ó, aí a primeira vez que aparece com duas variáveis, então você pega um vetor somente com uma variável, então tudo que aparece y aqui, ó, é na primeira coordenada e na segunda, na última não aparece, então é zero, tá? Então do mesmo jeito aqui, na primeira coordenada aparece z, na segunda não aparece, mas na terceira aparece. Então detalhe aqui que vai ficar um valor negativo bem aqui, né? Depois eu ajeito lá nas notas de aula, tá bom? Então, aqui continua do mesmo jeito, e aí a gente pode novamente colocar o y em evidência aqui e o z em evidência, então ficaria assim, né? Só que o detalhe é que aqui é o menos, né? O menos 1, tá? E aqui do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, esses dois vetores, este vetor aqui e este, são os vetores geradores do autoespaço, né? Que está associado a lambda igual a 1, a unidade. Então, o autoespaço que está associado a lambda 1 é gerado por esses dois vetores ou por esses dois aqui. Tá? Por esses dois aqui. Vale lembrar aqui, né, que aqui é igual a menos aqui. Tá bom? Então, do mesmo jeito aqui, eu acho que eu só fiz copiar e colar e existe um erro aqui, mas eu já vou até ajeitar aqui, tá? Eu vou colocar G aqui e aqui também G, tá? Pronto. Então, multiplicidade geométrica e algébrica, dois autovalores, tá? Dois autovalores. Então, para lambda igual a 0, eu só tenho uma raiz 0, tá? Que é a lambda 1. Então, multiplicidade algébrica, que é a solução, ou seja, quantas raízes tem daquela raiz, que no caso é o 0, só tem uma, raiz 0. Tá? A multiplicidade geométrica, você olha para os autovetores. Então, que é, no caso, 1, 1 e 1. É isso mesmo? Vamos verificar se está correto? Está aqui, né? Tá? Então, se você verificar aqui, você tem um vetor para gerar essa, que é uma base, né? Tá? Que é uma base. Então, vai ter apenas um vetor aqui como base, então a dimensão é 1. Vamos agora para lambda igual a 3. Lambda igual a 3, quantas? Lambda igual a 3, ó, é 3 mesmo? Vamos verificar aqui qual é 1, né? É 1. Então, aqui tem outro erro bem aqui. Vamos lá, então. Tá? Eu copiei e colei do outro e esqueci de ajeitar aqui. Então, aqui é 1. Então, mais... Tá? Aqui é 1. Tá? Aqui é a unidade. Então, a unidade aqui... Né? Quantos número 1 nós temos? Bem,
Nesse caso aqui, número 1 é 1 mesmo. Vamos verificar aqui, pessoal. É 1 mesmo. Então vamos lá. É 1. Então a multiplicidade algébrica é o número de 1 como raiz. Quantas raízes 1 eu tenho? 2. Né? Então é 2. Tá? A multiplicidade geométrica, eu quero saber quantos vetores que geram o autoespaço associado a esse lambda igual a 1. Então é só verificar. Ó. 3, 1 e 0. E aqui também existe um erro, né? Tá? É menos 1, 0 e 1. Tá bom? Ou se você quiser mais apropriado, talvez, é você olhar para essa primeira aqui, ó. Para essa primeira aqui. Deixa eu mudar de cor. Tá? Aqui, para esse primeiro aqui, ó. Você olha para cá e conta o número de variáveis livres. Aqui, ó. 1, 2. Então a dimensão é igual a 2. Então a multiplicidade geométrica é igual a 2. Tá bom? Então só para reforçar aí, multiplicidade algébrica está associado a cada autovetor. Qual a quantidade que repete daquele autovetor? No caso aqui 2. E a multiplicidade geométrica está relacionado à dimensão do autoespaço que é gerado pelos autovetores. Então está relacionado aos autovetores. Tá bom? Então é isso, pessoal.